Deus me revelou uma pessoa que tem buscado pelo mesmo que você. E ele, ao ver a sua foto, sente o coração bater mais forte, fica acelerado. Quando ele escuta o seu nome, Deus me mostra ele sentindo um frio na barriga. E quando ele começa a planejar a vida, ele começa a encaixar você no mundo dele. É algo espiritual, porque da mesma forma que você tem buscado alguém para te completar, ele também tem buscado uma pessoa para completá-lo. E Deus já tomou essa situação na mão. Em suas mãos o Senhor já tomou essa situação. Pois quando você entrou nessa campanha e apresentou essa petição, o Senhor pegou e começou a cuidar. Quando você deu o controle do seu coração para o Senhor, Ele começou a tratar da melhor forma, de uma forma que você não sofrerá mais. Porque você quer alguém que venha da parte dele. Você quer alguém que te complete, que te entenda. Você que tem buscado por um casamento feliz, você vai ter, pois a tua perseverança lhe dará esse lindo resultado que é difícil de imaginar nesse cenário, mas virá. Até porque Deus fala para mim que tem pessoas que, com as boas intenções do coração dela, fala coisas que desanimam você. Como o tempo está passando e é como se dissesse que você está ficando velha. Não, isso não importa nada. Pelo contrário, isso só está agregando porque você tem amadurecido cada vez mais. Mas o Senhor vai se apressar. Lembra quando você orou e pediu para Ele se apressar? Ele vai se apressar para lhe conceder esse milagre urgente. E eu vejo na sua casa alguém lhe fazendo feliz. Eu vejo Deus lhe completando, sim, no coração, com a pessoa que falta. Ele toca também no coração dessa pessoa por causa da tua persistência em oração e da tua rotina espiritual aqui. O Senhor está fazendo por você o que ser humano mortal algum poderá fazer. Não saia desse caminho, dessa jornada, dessa campanha, pois esse milagre urgente vai chegar. E é tempo de você se divertir, diz o Senhor. Se divertir, e isso vai fazer você esquecer de muitas pancadas que a vida te deu. O interessante é que quando Deus me mostra em visão, me revelando essa situação, eu vejo Ele sorrindo olhando a sua foto. Eu vejo Ele se alegrando. E Deus fala para mim que tem alguém aqui que é um pouco tímido. Olha o mistério descendo. É um pouco tímido e até por isso tem lhe faltado coragem, pois ele busca uma ocasião. Mas a boa notícia é que essa ocasião será criada, será gerada. E eu vejo esses olhares se cruzando. E vai acontecer de uma forma tão natural, será tão espontâneo, que depois, quando você se vê ao lado da pessoa amada, você vai se lembrar do pastor Rodrigo Arguelles, onde a profecia alcançou o teu coração. Você recebe? Você recebe, minha filha? Você recebe, meu filho? E você, que gostaria de viver esse conto de fadas dentro do lar, pois se casou e às vezes pensa que casou com a pessoa errada. Você vai viver. Não um conto de fadas, mas uma história linda de amor. Você vai viver. Porque o fato de você apresentá-la em oração, de você perseverar por ele, por ela, move no mundo espiritual o que é necessário para fazer o milagre urgente acontecer. Porque tem ocasiões que só o milagre. Outras, não, mas nesse coração, vai ter milagre. E Deus fala para mim que vai ser rápido. Porque isso tem mexido com você e desanimado muito você. Tem desmotivado você. Às vezes você olha casal sendo feliz e você pensa, e minha vez vai chegar? Será que eu vou ter uma nova oportunidade? Será que eu vou poder reconstruir a vida? Ou eu vou terminar desse jeito? Não, você vai ser feliz. Essa é a promessa para a tua vida. Mas na busca da felicidade, contratempos nos entristecem. E quando os contratempos chegarem,
os revés da vida te alcançarem, você tem que estar preparada para enfrentar, porque sem preparo, sem condicionamento, tudo que é levante e adversidade poderá te vencer. Por isso, o Senhor ele tem lhe preparado aqui. Você não pode desistir. Por isso, selecione bem com quem você conversa. Porque tem pessoas que, sem se policiar, acaba falando uma frase, uma palavra, que é um balde de água fria nos teus sonhos. E você sabe que isso acontece e isso lhe entristece. Então, comece a evitar quem Deus já mandou você evitar. Às vezes, menos pessoas nessa ocasião é melhor para o seu coração. Porque às vezes a promessa para se cumprir é necessário um tempo de solidão no deserto. Antes de Davi constituir o seu exército de 400 e posteriormente de 600, ele vagou pelo deserto solitário. E foi nos momentos de solidão que ele cresceu mais na vida dele. Ele vai crescer a tal ponto que ele vai constituir o seu próprio exército e o seu próprio império. Davi foi preparado nos mais duros desertos da vida. Quando o ministério de Jesus começou, grave o que eu vou te falar. Jesus estreou seu ministério no deserto. Mas ele foi para o deserto preparado, com um jejum de 40 dias e 40 noites. E Deus fala para você nesse momento: estou lhe preparando nesse deserto. E quanto mais você se aproxima pelo mundo espiritual, exercendo a fé, mais forte você tem ficado. E tem gente aqui que só vai descobrir a força que tem quando enfrentar uma grande batalha. Pastor, já estou nessa grande batalha, mas não me vejo tão forte assim. A Bíblia diz que quando estamos fracos, é aí que somos fortes. Estar fraco é uma condição, ser é uma decisão definitiva. Estou fraco, momento, fase, é temporário. Sou forte, é o que você nasceu para ser forte. Então você saiba que o deserto faz você conhecer a força excomunal que você tem, ao ponto de colocar gigantes para dormirem e nunca mais levantarem. Davi só descobriu a força que tinha, quando decidiu lutar. Então você tem que entender que se você decidir lutar mais uma vez, outra vez, novamente, tu vai ver que tem força. E essa força é o suficiente para te dar o que você merece, o que você sonha. Se você analisar a história de Davi no primeiro livro de Samuel, em várias ocasiões a palavra é: e Davi foi para o deserto, e Davi estava no deserto, e Davi saiu de um deserto para ir para outro. E foi nessas experiências que ele se tornou um guerreiro maior e mais bem preparado e poderoso do que antes. Porque o deserto te empodera, te engrandece. E o que é difícil também é chamado de deserto. O que é complexo também é chamado de deserto. Ataques, perseguições, a fúria do inimigo, tudo isso, chame de deserto como você quiser, tem tornado você uma pessoa mais forte, mais veloz, mais sábia, irmã, para vencer o que for necessário. E você vai vencer, e se você estudar o livro de 1 Samuel, capítulo 25, você vai ver que após a morte do profeta Samuel, Davi, ele vai sair e vai para o deserto de Parã. Mais um deserto. Uma perda de uma pessoa querida, a perda de uma pessoa amada, a perda de um profeta que ungiu ele para ser o futuro rei de Israel. Então foi uma dor da perda. Às vezes parece que é insustentável, é difícil de lidar. É muito difícil, mas as perdas fazem parte. Até porque um dia você será perda no coração de alguém, porque chegará o dia que o Senhor vai nos chamar. Mas a questão é, você está preparada para Ele te chamar? Essas campanhas, essas lives, essa rotina espiritual nos prepara. E você vai ter que ser forte, sim.
Porque Davi, nesse momento de perda, ele foi forte. E ele não estava numa situação tão boa quanto ele queria. Já não tinha mais Saul no calcanhar dele tentando destruí-lo, pois Deus tinha dado um refrigério. Pegou? Pega no seu coração. O refrigério chegou. Um tempo de descanso você vai ter. Um tempo de paz. Sim, um tempo de descanso, um tempo de paz. Deus vai te dar também condições de vencer isso aí que aparentemente te vence. E Deus manda você se aquietar nesse momento, porque você vai ver um amenizar, uma calmaria chegando. É o que eu mais queria, pastor, então prepara. Porque nesse tempo você vai refletir e repensar sobre algumas posições e decisões que você tomou. E se der tempo, volte atrás de algumas decisões que você sabe que tem que ser tomadas de forma diferente. Ainda dá tempo, irmão. Ainda dá tempo, irmão. Dá tempo de consertar o que foi feito de errado. Dá tempo de corrigir o que não deu certo. E se não der de novo, pastor? Não deu. O que importa é que você tentou novamente. Dá tempo de você chegar naquela pessoa, olhar nos olhos e falar: olha, eu errei contigo, eu extrapolei, eu me excedi. Eu não deveria ter falado isso, nem ter feito aquilo. Eu estou arrependido, eu estou arrependido. Eu preciso do seu perdão, me desculpa. Dá tempo de você chegar, olhar no olho e de você refazer essa história que não deu certo. Da mesma forma, eu vejo Deus tocando num coração para te procurar e tentar refazer e reconstruir uma história. Você está entendendo? Essa pessoa que foi embora, que te trocou, e se você acha que vale a pena lutar, continue lutando. Se é o que você quer, persevere. Deus poderá te abençoar sim, mas para você viver feliz, viver em paz. Às vezes a melhor coisa a se fazer, ovelha, é evitar alguns tipos de amizade, porque tem pessoas que não entendem o processo de Deus na sua vida. O processo é algo peculiar. E você que vai tornar o seu processo público ou privado, particular. Porque se você sair contando a tua vida para todo mundo, muita gente vai saber. E a verdade é que quanto menos pessoas souberem da sua história, mais feliz você vai ser. Mais paz você vai obter. Essa perda foi uma perda difícil para Davi. Foi um momento delicado. Mas ele precisava superar esse momento. Davi estava numa fortaleza, agora ele vai para o deserto de Parã. E nesse deserto ele vai crescer mais um pouco. Pois ele estava em ascensão para poder chegar no lugar mais alto, onde um ser humano poderia chegar, que era no trono de Israel. Por que é tão difícil para mim, pastor? Porque tem um lugar muito alto te esperando. Por que é tão complicado para mim, pastor? Porque tem uma cadeira de honra muito desejada e cobiçada por outros, que é sua, que é seu. Quando é difícil, quando você vence, você sente o sabor da vitória, diferente de quando alguém te dá. Continue lutando pelos seus sonhos. Se ele é o teu sonho, lute. Se ela é o seu sonho, lute. Porque uma hora acontece, uma hora dá certo. E não fica tentando entender tudo, porque isso é pior para o seu coração. Tentar entender tudo é pior. Você tem que saber lidar com a perda. E o que Davi vai fazer? Davi vai seguir a vida. Perdi uma pessoa amada, perdi uma pessoa querida, mas eu preciso continuar vivendo. Pois se eu não reagir nesse deserto de Parã, eu não vou chegar na promessa que Deus me deu. Então Davi não tinha opção a não ser reagir. E lá naquela região, nessa ocasião,
havia um descendente de Caleb, um homem chamado Nabal. Você conhece a história? É uma história muito linda, porque o final dela é feliz. Vai ter final feliz para você. O início entre Nabal e Abigail, Abigail e Nabal, não foi um bom início. O desdobramento dessa história foi mais triste ainda, foi pior, mas teve final feliz. E é isso que você tem que ter no seu coração, porque haverá sim final feliz para a sua história. Pois Nabal era um homem poderoso, era um homem mesquinho, era um homem estúpido, egocêntrico, que gostava de satisfazer seus bel prazeres. E ele não tratava a esposa com amor, carinho e respeito. Nabal é o tipo de marido que humilhava a mulher que tinha, não honrava ela. Ele era mesquinho, mão de vaca, não presenteava ela como ela merecia. E além disso, ele usava palavras pejorativas, de duplo sentido, para brincar com o coração dela, porque quem estuda a história paralela vai entender que Nabal é o tipo de homem que não merece a mulher que tem. Ele é mesquinho com ela. Ele não honra ela. Ele não abençoa ela. Ele deixa ela como segunda opção. Só procura ela quando precisa. Maltratava, humilhava. E ela era cada vez mais envergonhada por causa da estupidez do marido. Talvez seja um pouco da sua história, minha filha. Mas tem final feliz para essa história. Fica até o final que esse milagre urgente vai chegar. E no fundo do coração de Abigail, talvez você nunca tenha ouvido isso, mas Deus vai falar contigo aqui agora. Fica até o final dessa live. No fundo do coração dela havia um clamor, que era um pedido de socorro. Ela pedia socorro, e eu vou lhe provar isso na Bíblia. A alma dela gritava por socorro, porque ela não aguentava mais aquela humilhação. Tudo indica que ela gostava do marido, mas não gostava do jeito que o marido tratava ela. Você conhece aquela pessoa que até dá para você as necessidades básicas, faz piadinha ou faz jogo duro, ou humilha para poder te dar algo que é necessário você ter? Eu estou falando assim porque tem uma irmã que precisa ouvir isso. Deus vai dar um final feliz para a tua história. Ele vai fazer o que tem que ser feito para você ser feliz. Nabal era uma pessoa rica. Ele tinha dinheiro, mas não honrava a esposa que tinha. Não dava o devido valor para a família como deveria. Ele era uma pessoa, um tipo de homem asqueroso, repugnante, alguém que precisava de uma conversão. Mas a conversão não é algo que Deus obriga, Ele apresenta. E nessa certa ocasião, ovelha, esse homem avarento vai ter uma oportunidade de mudar, mas ele não muda. Porque Davi, naquele deserto chamado Parã, ele vai decidir procurar Nabal para poder receber algo que ele tem, como alimentos, lãs de ovelha, algo que ele produzia. Mas não seria um favor que Davi iria pedir. Por quê? Porque Davi lutou para defender aquela cidade, inclusive os interesses de Nabal. E Davi chama os seus homens e pede para que eles possam ir até Nabal e levar uma mensagem de paz. E quando os homens de Davi chegam lá, eles chegam completamente de uma forma humilde, conversando amigavelmente, falando: olha, Davi, filho de Jessé, que lutou por você, defendeu aqui a sua região, as suas terras, contra os filisteus, contra o povo inimigo. E conta toda aquela história que você já conhece, e ele vai dizer no final assim, os mensageiros: olha, ele quer um pouco de comida. Era como se fosse um pagamento, não tinha obrigação, é claro, mas Davi queria
algo para poder alimentar o seu povo, que também estava sobre a liderança dele. E para surpresa daqueles mensageiros, Nabal vai dizer exatamente assim: quem é esse tal de Davi? Não conheço, nunca ouvi falar. Só que Davi era a pessoa mais falada em todo Israel. O nome de Davi já tinha sido soprado. Então, ou ele fez pouco caso, ou ele era um alienado. Talvez os dois. Eis a figura de Nabal, aquele homem que humilhava a mulher, mas ele ia conhecer um guerreiro chamado Davi, que ia botar um ponto final naquela história de tristeza dentro daquele lar. Nabal, ele é arrogante com os mensageiros de Davi, e quando os mensageiros escutam aquilo, nada fazem, porque não tinham ordem de Davi para fazer nada, a não ser levar uma mensagem. Mas quando eles retornam até o seu comandante, o futuro rei de Israel, e relatam todo esse ocorrido, Davi pensa: quem esse homem pensa que é? Embanha as suas espadas agora, porque nós vamos lá para destruir Nabal e todos os seus. E era algo assim, até difícil de entender, porque Davi estava disposto a lutar até e vencer até os mais novos. Não iria sobrar ninguém. Davi sofria com a dor da perda do profeta Samuel, sofreu por uma perseguição implacável de Saul, foi traído por pessoas próximas, estava longe da sua esposa e agora enfrenta um novo problema, e ele está no deserto. Olha como Deus faz, ovelha. E quando os soldados se preparam para ir na direção de Nabal, ele está bebendo, está bêbado ele. Está se divertindo como se fosse um rei. Era um homem poderoso, mas não era um rei. O rei era Davi, que estava prestes a assumir o trono, o futuro rei. E aquele pouco caso, ou aquele descaso, ele chegou ao ponto de chamar Davi um escravo que vive sem dono. Isso chegou nos ouvidos de Davi. E Davi foi para lá, só que a notícia chegou primeiro nos ouvidos da esposa de Nabal, de Abigail. E Abigail, quando ouviu aquilo, ela ficou preocupada. Porque ela conhecia a história de Davi, de Nabal, da sua região, e muito bem ela conhecia muito bem a sua própria história. E quando Abigail descobre que Davi estava disposto a ir lá e matar todo mundo, ela vai se antecipar e ir até a presença do guerreiro Davi. Ela vai pegar um jumento, vai preparar o jumento, vai chamar seus servos, pega comida, roupa, bebida, e junta o máximo possível de presentes e agrados para poder levar o futuro rei de Israel. Ela vai se antecipar a um futuro problema. Abigail é mulher sofrida, dentro de casa, humilhada pelo marido, que se antecipa ao problema para poder continuar vivendo em paz. Ela vai assumir a responsabilidade do erro daquele marido para que ele pudesse continuar vivendo, e ela também. Porque se ela não tomasse uma atitude, ela iria perder a vida, juntamente com seu marido. E todos que lá viviam também iriam perecer. Então ela vai na direção de Davi, porque ela vai se antecipar um problema. A ovelha vai ter situações na sua vida que a melhor coisa é você antecipar. Se antecipar o problema. Você ir para resolver. Ainda que você não tenha 1% de culpa nesse negócio. Porque parece que você dentro dessa casa é para corrigir problemas, né? Para corrigir o erro da pessoa amada em algumas ocasiões.
E você tem dado o seu melhor aí, Deus tem visto. Aquela mulher gritava por socorro, aquela mulher não era bem tratada pelo marido, mas ela vai se manter fiel ao marido para poder protegê-lo e proteger também a sua própria pele. Ela vai buscar o caminho mais rápido para chegar primeiro até Davi, antes que Davi e seus soldados chegassem lá. E Davi foi estrategista. Dos 600 soldados que ele tinha, ele pegou os 400 e deixou 200 na retaguarda, para que ele não fosse cercado, porque o deserto ensinou isso para ele. E aquela mulher caminhando, andando naquele jumentinho, naquele cavalo, naquele jumento, ela vai chegar o mais rápido possível até a presença de Davi. E quando ela chega na presença de Davi, a primeira coisa que ela vai fazer é descer do jumento rapidamente e se prostrar aos pés de Davi, chamando ele de Senhor, reconhecendo a profecia que estava sobre a vida dele, a unção, o chamado, pois ele era o futuro rei de Israel. Então ela vai se dobrar aos pés dele e vai dizer: me perdoa, a culpa foi minha. Ela traz para si a responsabilidade de algo que ela não tinha 1% de culpa. E ela vai dizer: se eu estivesse lá, pois eu deveria estar lá, isso não teria acontecido. Então Davi vai começar a entender que tem algo errado na vida daquela mulher. E os dois vão ser muito sábios. E Abigail, quando chega lá montada no jumento e se prostra aos pés de Davi, Davi para tudo e manda seus soldados, aleluia, isso é muito forte, pararem também. Porque, na verdade, todos que estavam com Nabal se tornaram inimigos de Davi. Mas Davi mandou que todos parassem naquele momento. E ela vai dizer: por favor, Senhor, escute-me. A culpada sou eu. Quantas das vezes, irmã, você teve que assumir a culpa? Irmão, quantas das vezes você teve que assumir a culpa de algo que você não fez, só para poder ter paz? Dentro dessa casa, nesse lugar, nesse trabalho. Eu sei que isso é difícil. Foi uma atitude sábia e difícil. Mas quem vai te honrar é Deus. E Deus diz para você que você não tem culpa do que aconteceu. Tudo está no controle da mão do Senhor. Abigail, mesmo com o coração dilacerado por causa dos maus tratos daquele marido, ela se prostra aos pés de Davi e diz: por favor, só me escute. Porque ela precisava falar. E o marido dela não tinha o hábito de ouvi-la. E ela acha alguém agora que vai ouvi-la. Porque uma pessoa justa, antes de exercer o juízo, ouve as duas partes. E Davi está disposto a ouvir uma mulher com medo, ferida, que é muito humilhada pelo marido. E quando Davi começa a ouvir, ele sente a presença de Deus, porque ele para, e só Deus ali para intervir na fúria daquele jovem guerreiro. Tá pegando? Deus está falando contigo, ovelha. Esse vídeo precisa chegar a alguém que você conhece, alguém que está nos seus grupos, alguns contatos seus. Deixa o like nesse vídeo, compartilhe essa live. Compartilhe com 15 grupos, com 15 contatos, compartilha no nome de Jesus. Deus vai te abençoar por isso. Se você não se inscreveu no canal, clique nesse botão vermelho aqui, ó, quem está no YouTube. Se inscreva aqui no canal. Clica no sininho, ative todas as notificações. E quem me assiste pelo Face, clica nos 3 pontinhos e siga a página. E ative também todas as notificações. Deus está usando a minha vida para te abençoar nesse momento.
Glorifique ao Senhor, pois Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Coloque glória a Deus, glória a Deus. Isso, glorifique a Deus 7 vezes, 14 vezes. 7 é o número divino, ovelha. Dobra esses glória a Deus aí para Deus dobrar as bênçãos na sua vida. Creia. Atos proféticos têm muito efeito. Abigail conquista a atenção daquele homem porque ela está humilhada nos pés dele. E ela diz, por favor, não dê atenção ao meu marido Nabal, pois ele não vale nada. Olha como ela fala do marido. Que isso, pastor? Mas está certo. Ela estava salvando a vida do marido, porque Davi iria matá-lo. Então ela usou de uma extrema sabedoria para poder cessar aquele mal. Não se culpa, irmã, não se culpa, irmão. Às vezes é necessário fazer algo que a gente pensa que nunca iríamos fazer, para que alguma coisa ruim não venha a prevalecer. Deus, Ele entende você, Ele sabe o que está passando aí dentro. E ela diz, ele não vale nada, ele é exatamente o que seu próprio nome diz. Tolo. Esse é o meu marido. Eu mesmo não vi os rapazes que o Senhor mandou. Ou seja, eu deveria ter visto. A culpa foi minha. É o que Abigail está falando para Davi. E Abigail era uma mulher sábia e muito bonita, diz a Bíblia Sagrada. E Davi ali está atento aos olhos dela e ouvindo o que sua boca fala. Pois na verdade ele percebia que aquelas palavras não vinham da boca nem da garganta, mas saíam do profundo do coração. E ele percebe naquela mulher uma dor, algo de estranho, algo que clamava por dentro. Era um pedido de socorro, que vai ser revelado daqui a pouco. Foi o Senhor Deus que impediu que o Senhor se vingasse e matasse os seus inimigos. Agora eu juro pela sua vida e pela vida do Senhor, que todos os seus inimigos e todos os que querem prejudicá-lo serão castigados como Nabal. Ou seja, Nabal vai ser castigado. Era a fé. Ei, Jesus. Senhor, faça o favor de aceitar esse presente que ele trouxe e entregue a seus homens. E ela vai dar uma gama de presente para Davi, para presentear também os seus soldados. Era o que Davi queria. Abigail é o tipo de mulher que dá para a pessoa o que ela quer e o que ela merece. Abigail deu a Davi não só o que ele queria, mas o que ele merecia. Ele queria comer. E era justo isso, porque ele tinha defendido aquele povo. Mas o fato daquele homem ser mesquinho, uma pessoa asquerosa, difícil de lidar ao extremo, muito arrogante, estava fazendo a destruição chegar perto daquela casa. Mas aquela mulher sábia, aleluia, parou aquele mal. E Deus fala que você tem sido a peça fundamental dessa casa, nessa família. Porque se está de pé hoje, é por causa da tua fé, em exercício, por causa das nossas orações, por causa dessa rotina espiritual, por causa das nossas campanhas aqui. E não pare, não desista. Deus está contigo, Ele está se alegrando de você. Manda dizer ao Senhor, tenho se alegrado de você. E eu vejo esse pedido de socorro aí dentro. Ele calaçou. Meu Deus, que unção forte. Glorifica, ovelha. Glorifica, glorifica, glorifica. Deus fará com que o Senhor... Olha o que ela diz para Davi. Abigail, a esposa do marido tolo, Nabal, ela diz, perdoe por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. Mas ela não fez nada de errado. Mas ela se antecipou o problema, pegou e assumiu uma responsabilidade que não era dela. Porque era o necessário para poder salvar aquela família, aquela vida, aquele casamento. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes. Ora, Nabal não sabia da história de Davi, mas Abigail sabia. Então tudo indica que aquele homem mentiu, né? Pois é. Pois o Senhor está combatendo o combate dele e o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Se alguém o atacar,
e tentar matá-lo, o Senhor, seu Deus, o protegerá como um homem que guarda o tesouro precioso. Olha o que ela está falando de Davi. E aquelas palavras vão entrando no coração do futuro rei, que já estava bem próximo de sua coroa da majestade, do seu castelo, e ele vai começando a se quebrantar e se flexibilizar. Mas ele vai jogar longe os seus inimigos como um homem que atira pedras com a sua funda. Então ela conta, faz alusão ao que Davi fez a Golias, pois ela conhecia a história daquele homem. Era muito difícil alguém que não conhecesse a história de Davi, porque toda a perseguição e deserto que ele passou, viveu e enfrentou, soprou o nome dele, ovelha, fez ele ser conhecido. Você está entendendo por que às vezes tanta coisa acontece? Deus está fazendo por você o que suas mãos não podem fazer. Acredite no Senhor, confia. Ele está fazendo por seu próprio bem. O Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que lhe prometeu e o fará rei de Israel. Abigail diz para Davi. E agora eu vou encerrar essa mensagem com um pedido de socorro dela. E olha o que ela diz nesse momento tão difícil. Davi, e quando o Senhor estiver no trono, no palácio, quando o Senhor for de fato o rei de Israel, quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender ou sentir remorso por haver matado sem razão ou por ter se vingado por si mesmo. E quando o Senhor, Davi, for abençoado por Deus e ocupar o trono de Israel, não se esqueça de mim. Ovelha, aqui está o pedido de socorro dela. Porque quando essas palavras entram no coração de Davi, Davi vai entender que ela é humilhada pelo marido, que ela é maltratada pelo marido, que ela não é honrada pelo marido, que ela é desprezada pelo marido. Davi vai ver um pedido de socorro latente no coração dela. E vai ficar com essas palavras em sua cabeça, pois aquilo vai ficar na mente de Davi por muito tempo, onde, quando o Senhor Deus o abençoar e de fato for rei, não se esqueça de mim. E Davi, ele entende que ele não pode causar mal àquela família, porque ela vive algo muito pior do que ele viveu. E Davi é um homem que se coloca no lugar do próximo, ele tem compaixão. Davi entende ali e vê um pedido de socorro naquele coração, porque ela está dizendo, olha, eu sou infeliz nessa casa. Eu não queria estar aqui, mas eu não consigo me ver livre. Mas quando o Senhor estiver no trono, aleluia, não se esqueça de mim. E Davi entendeu o recado. E a Bíblia diz, ovelha, que Abigail voltou para casa e Davi não fez nenhum mal àquela família. Deus permitiu aquilo tudo para poder resgatar aquela mulher daquela humilhação. Pega que é forte, você não está entendendo o que está acontecendo, mas Deus está permitindo coisas que você não entende para poder resgatar você dessa humilhação, para te dar o milagre urgente que você precisa. Alaçou de cala. Quando Abigail voltou para casa e viu seu marido festejando como um rei, viu que ele estava bêbado e alegre. E nada lhe contou, porque não era o momento. Porque ele estava bêbado. Mas, na manhã seguinte, quando ele acorda, Abigail fala com Nabal, olha, aconteceu tudo isso. E a Bíblia diz que ele teve um ataque e ficou completamente paralisado. Uns 10 dias depois, a ira de Deus feriu Nabal e ele morreu. E quando a morte dele chega aos ouvidos de Davi, o protocolo dizia que o irmão de Nabal deveria assumir, a lei do levirato, se eu não estou enganado, deveria assumir a esposa.
Mas Davi ficou sabendo e se lembrou do pedido de socorro dela. E quando Davi lembra do pedido de socorro dela e ao saber que o marido dela tinha morrido, Davi vai dizer: louvem a Deus o Senhor. Ele me vingou de Nabal que me insultou. E assim livrou o teu servo, este servo, de fazer o mal. O Senhor castigou Nabal pela maldade dele. Então Davi mandou chamar Abigail e lhe fez uma proposta de casamento. Meu Deus, que história linda, Jesus. Não se preocupa não, ovelha, vai ter alguém que vai te valorizar, que vai te merecer, que vai te honrar. Confie só nessas palavras, não pensa como vai acontecer, de que forma. Não. Vai ter. Tem gente que você colocou na campanha, que você fez voto, que está sendo tocada por essa mensagem. E no tempo certo você vai ver isso. No tempo certo vai acontecer. Davi mandou os mensageiros disseram a Abigail: Davi tem uma proposta para você, Abigail. Ele quer casar contigo. E naquele tempo a poligamia era permitida de acordo com alguns critérios da lei. Hoje não, mas naquele tempo era. E Davi vai tomar aquela mulher como sua esposa. E ela fica encantada, apaixonada, feliz, porque ela vai estar do lado de um homem que sabe tratar ela como uma mulher, como uma princesa, como uma futura rainha. Pegou? Entra nessa campanha, ovelha. Essa unção vai te pegar, vai te alcançar, vai te abençoar. É um milagre urgente. O milagre urgente de Abigail chegou. Eita glória! E vai chegar aí. Vai chegar lá. Aquela mulher exerceu a fé dessa forma. Pois quando exercemos a fé de alguma forma, Deus nos honra e nos abençoa. Eu vou orar por você, ovelha, mais uma vez. E depois vou te explicar como que você pode entrar nessa campanha. Essa unção, ovelha, vai te abençoar hoje. No nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, exaltado e glorificado seja o teu santo nome. Aqui está, meu Pai, os nomes e as ovelhas que participam dessa campanha do milagre urgente. Aqui está, meu Pai, a nossa certidão de casamento. Também tem representado aqui, meu Pai, esse papel em branco que é a futura certidão de casamento. Em o nome do Senhor Jesus, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pela essa graça maravilhosa, por essa unção poderosa. Pai, cada irmã e irmão que aqui estão tem uma causa própria e peculiar, tem um pedido de milagre urgente. No nome do Senhor Jesus, meu Pai, diante de diversos pedidos e causas, eu lhe apresento uma por uma, meu Senhor, e te peço que esse milagre urgente possa alcançar cada vida que aqui está. Toca nessa certidão de casamento e continue trabalhando para que a vitória seja 100%, completa. Em o nome do Senhor Jesus, toca no coração dos Nabais, meu Pai, de Calassúria, pois as Abigails aqui têm sofrido, meu Senhor. Toca nesse coração, meu Pai, porque um susto basta para uma conversão. E como vivemos no tempo da misericórdia, diferente do tempo da lei onde Davi viveu, a misericórdia, ela pode chegar e pode mudar esse coração a qualquer momento. De Calassúria sou. Deus manda dizer para ti, filha, escuta, assim diz o Senhor, vai ter final feliz para tua história sofrida. Vai ter final feliz para tua história sofrida. Olha aí, filha. Vai ter final feliz. Chaganavá, sou de o teu pedido de socorro, do milagre urgente que está aqui dentro, ele está saindo e está sendo acolhido, recebido.
sou decobia nébia decalaia. Em nome de Jesus, esse sofrimento vai sair de vez, essa maldade, essa crueldade vai sumir de vez, e Deus vai honrar você de uma forma tal, em magnitude tal, que nem mesmo você vai acreditar, mas você merece mais, Deus vai te dar, Ele vai tirar você disso, dessa humilhação, dessa situação vexatória, tirará o Senhor você de vez, e Ele vai lhe abençoar. Vai ter vitória na vida financeira, porque tem portas se abrindo e chaves na tua mão, diz o Senhor. Olha aí, pega que é para você. Teu negócio vai prosperar, já deu certo, vai avançar, lá e assou, porque o milagre chegou. Olha aí, está chegando milagre na vida de ovelha aqui. Está chegando milagre urgente, olha aí. Deus está tocando no teu corpo, em suas emoções, e está te dando uma estrutura maior, grandiosa, para você vencer, superar, tu vai avançar. Deus lhe dará mais saúde e te livrará dos remédios, dessa dependência. Pega no nome de Jesus. Aumente a fé dessa ovelha, meu Pai, dê paz. Dê vitória na vida amorosa. Dê Súria, Cande, Calai, dê vitória na vida financeira. Labasto, Alarande, Lai, dê vitória no corpo, na saúde, no psicológico. Estrutura, sim, Senhor. Dê vitória na fé. Viva, aumenta, cresça. Em nome de Jesus. Eu te abençoo e abençoo cada pessoa que está sendo representada. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. E graças a Deus. Ovelha, Deus está falando comigo aqui. Esse voto, se você entrar nessa campanha, vai ser o voto do pedido de socorro que vai chegar ao coração do rei. É pela fé, tá? Escuta o que eu estou te falando aqui. Eu senti uma unção muito forte, bem diferente de outras lives. Diferente. Pastor, eu quero fazer esse voto, pastor, do milagre urgente, do meu pedido de socorro que clama aqui dentro de mim, eu nem consigo falar e nem me expressar. Esse vai ser o voto do pedido de socorro. Ele grava isso, voto do pedido de socorro. E esse pedido de socorro chegará no coração do rei, e ele vai cessar o mal e vai te abençoar. Como que eu faço para fazer o voto, pastor? Escuta. Aqui embaixo, quem está no YouTube ao vivo comigo, ó, aqui embaixo tem o Pix CNPJ e o Pix celular, ambos da nossa Igreja Luz para as Nações. Para quem assiste pelo Face, está aqui em cima, tá? Se você não tiver o Pix, tem aqui embaixo o Banco Inter, o Banco Itaú, o Banco do Brasil, o Banco Bradesco. Se nenhum desses bancos te atenderem, solicite um boleto bancário que nós vamos enviar para você. O valor da oferta sugerida é de R$50. R$50 é um valor simbólico, uma oferta sugerida. E se você parar e pensar, ovelha, é uma refeição que você faz no final de semana com uma pessoa amada. Mas o fato de você plantar essa semente na campanha do milagre urgente, eu tenho certeza que essa mensagem não foi por acaso, não é algo, eu não tenho condição de falar isso. É Deus que me usa, e eu sei plenamente disso, e glorifica a Deus sempre por isso. Eu tenho certeza que se você fizer esse voto, vai ser o pedido de socorro. E quando você fizer esse voto, pastor, eu estou sentindo fazer o voto mais uma vez, então faz, irmão. Eu estou sentindo fazer por ele, por ela, então faz. Representa alguém, faz o voto por alguém. Eu sou fruto de votos de pessoas que me amavam, ovelha, de oração de pessoas que me amavam. Insista por ele, por ela. É o tempo da graça, lembra disso, lembre-se disso. Esse é o voto do pedido de socorro, do milagre urgente, ovelha. No nome de Jesus. Eu tenho certeza que quando ovelhas que estão aqui fizerem esse voto, algo já vai acontecer. Vai acontecer. E vai ser rápido. No nome de Jesus. Tu vai ver esse quadro mudando, essa situação revertendo. Vai ter vitória na vida amorosa, em casamento, vai ter vitória na vida financeira, na saúde. Escuta, vai ter vitória, irmão. Irmão,
É o voto do pedido de socorro. Esse voto vai representar tudo que você está passando aqui, não consegue falar, exprimir, tudo que você vive vai subir. Deus vai abençoar. Mas faça um voto também por essa pessoa que você ama. Não desista não, pois Deus vai resolver essa situação de vez, no nome de Jesus. Amém? Muito forte uma unção descendo aqui, ouvido. Essa campanha do coração de Deus para o nosso coração. E eu estou nela. E você? Amém. Eu vou encerrar o vídeo agora e vou para o WhatsApp. E vou pegar os nomes. Pois eu quero pegar cada nome. Esse pedido de socorro, esse voto do pedido de socorro nessa campanha do milagre urgente. Eu vou pegar cada nome e vou apresentar em oração na madrugada. E vou colocar aqui, ó, dentro do azeite consagrado. No nome de Jesus. Deus te abençoe. Obrigado a todos que curtiram, compartilharam. Vocês abençoaram mais vidas assim, tenha certeza absoluta disso. Se você gostaria de receber minhas orações, é só se inscrever no canal, que eu vou estar orando pela sua vida sim. Não se preocupe, eu vou estar orando. Se inscreveu no canal, eu abençoo cada dia aqui as ovelhas inscritas no canal e os seguidores aqui do Face e do Insta. Amém? Se você não assistiu essa live do início, retorne ela, assista do início para você receber essa bênção completa. E se você não assistiu a live de ontem à noite, assista, para não quebrar nenhum elo da campanha. São 7 dias, ovelhas. 7 dias, ovelha, que vão mudar toda a nossa vida. É o voto do pedido de socorro. Pode escrever isso quando você mandar para mim. Eu vou entender que você está nesse mistério. E a vitória é sua, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.